Simone Tebet. Bom dia, Três Lagoas. Bom dia, Cassiano. Gostaria de, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades que se fazem aqui. Ela acreditou que estava subindo. Achou que estava jogando xadrez político. Mas agora, Simone Tebet assiste de camarote a sua derrocada dentro do MDB. E tudo isso por um simples motivo. Decidiu apoiar Lula. Simone, que já foi tratada como promessa nacional da política brasileira, hoje enfrenta rejeição do próprio partido, críticas públicas de aliados históricos e um isolamento que parece se aprofundar cada dia mais. A pergunta é: valeu a pena abraçar Lula? Começou a surgir nos últimos dias uma informação que o PT avalia até uma possibilidade de, abre aspas, oferecer um ministério importante para a senhora. A senhora considera isso um desrespeito à sua campanha ou uma valorização ao capital político que a senhora conquistou nessa campanha? Ainda bem que eles têm medo de me abordar, né? Porque eu não fui abordada sobre isso, porque eles saberiam e sabem qual é a resposta. Então, assim, isso é mera especulação, fake news. A equipe da coordenação do ex-presidente Lula não me abordou, até porque eles não são loucos de fazê-lo, eles me conhecem, sabem o nosso propósito e que eu não estou aqui por cargos. Nós estamos aqui com um propósito, eu e Mara, que é nos apresentar como a melhor alternativa para servir ao Brasil. Vamos te contar agora, com todos os detalhes, como a escolha de Simone Tebet pela aliança com o PT resultou numa das maiores reviravoltas políticas dos últimos anos. O nome dela, que já foi aposta para a presidência, pode agora nem ter legenda para disputar o Senado em 2026. Tudo começou ainda em 2022. Após perder no primeiro turno da eleição presidencial, Tebet decidiu apoiar Lula no segundo. Muitos viram o gesto como estratégico, civilizado. Mas dentro do MDB, principalmente no Mato Grosso do Sul, o gesto foi lido como traição. Simone sabia que o MDB no seu estado sempre foi oposição ferrenha ao PT, mas preferiu fechar os olhos para a história e apostar tudo numa aliança com Lula. E Lula retribuiu. A nomeou ministra do Planejamento e deu holofotes. Mas o preço dessa escolha só ficou claro agora, em 2025. A notícia que pegou todo mundo de surpresa foi revelada nos bastidores da política sul-mato-grossense. O MDB não vai apoiar Simone Tebet em 2026. Nem para o Senado, nem para vice de Lula, nem para nada. Isso mesmo. O partido que foi sua casa política por décadas simplesmente decidiu deixá-la de lado. E o motivo principal, segundo deputados estaduais da própria sigla, é sua ligação com Lula. Júnior Mochi, nome tradicional do MDB no estado, foi direto ao ponto. Ela perdeu força aqui. O MDB de MS nunca esteve com o PT e não vai estar. E o mais contundente foi Márcio Fernandes. Eu não peço voto para o PT de jeito nenhum. O recado está dado. Simone está isolada, não pela oposição, não pela imprensa, mas por aqueles que um dia foram seus aliados. A ministra se mantém em silêncio sobre o próprio futuro político. Não responde a entrevistas, não anuncia planos, não enfrenta o problema. Com o MDB já articulando uma federação com o PSDB e o Republicanos, dois partidos que não querem nem ouvir falar em Lula, Tebet se vê encurralada. Ela não tem o apoio da base estadual do MDB, não tem espaço na nova federação e até agora não tem partido disposto a defendê-la publicamente. É o retrato perfeito de um erro de cálculo político. Tebet apostou que estar ao lado de Lula lhe daria projeção nacional. E, de certa forma, deu. Ela virou ministra, teve espaço em Brasília, virou manchete. Mas ela esqueceu de um detalhe. Quem faz campanha, quem mobiliza votos, quem sustenta uma candidatura, não é o Planalto. É a base, é o partido, é o povo. E esse povo, o do MDB no Mato Grosso do Sul, não aceitou essa aliança com Lula. Aliás, não apenas rejeitou. O partido deu as costas. Eu acredito que o principal problema da Simone Tebet é o alinhamento da imagem dela com a do presidente Lula. Isto é, existe um sentimento de que ela poderia, em um eventual momento, substituir o Lula ou ter o apoio do PT, mas isso não existe, porque o PT é um partido que gosta de ser hegemônico.
se o Lula não concorrer em 2026, sairá do próprio PT um candidato para disputar as eleições presidenciais. Então, no momento em que Tebet aceitou esse ministério, que ela disse em 2022 que não aceitaria, claro que ela quis participar do governo, quis ter mais protagonismo, que até agora não aconteceu. Tanto é que dos nomes que ela indicou para o alto escalão do governo, a maioria não está mais. Então, o que acontece com a Simone Tebet é a fatura política do desgaste que o governo Lula está tendo. O governo Lula, neste momento, é um governo muito rejeitado, é um governo que, mesmo dando ministérios para partidos do centro, para tentar ter apoio político dentro do Congresso Nacional, não consegue virar voto. Um exemplo disso foi a questão do IOF, que foi derrubado por ampla maioria do Congresso Nacional, até por deputados que fazem parte do partido da base aliada do governo. Isto é, hoje, o que acontece com a Simone Tebet é também um receio de grandes políticos do Centrão que, antes de aceitar qualquer proposta do governo Lula para ter um ministério, para se aproximar mais do governo, eles analisam também a questão de como é que vai ficar o cenário eleitoral deles nos seus estados. Então, assim, hoje o governo Lula, se alinhar com o governo Lula, ter um ministério no governo Lula não é mais suficiente para dar apoio a esse governo. E como a Simone Tebet, sim, ela foi também de alguma maneira decisiva nas eleições de 2022, vamos lembrar que em 2022 ela ficou à frente até do Ciro Gomes, ficou em terceiro lugar. Teve ali, se eu não me engano, mais de 5 milhões de votos. Então, assim, quando ela decidiu apoiar o Lula, ela pensava, e é todos aqueles do centro que apoiaram o Lula, que o PT daria mais protagonismo para esse partido, que, assim como foi evidenciado na propaganda do PT naquela eleição, que o Lula estaria unindo todos, o Geraldo Alckmin, todos ali, que seria contra o bolsonarismo. A verdade é que até agora o PT não governou junto com esses partidos. Pelo contrário, você tem em cadeias principais, em momentos chaves, em ministérios chaves petistas. Um caso no Ministério da Saúde é o Padilha, que saiu do Ministério da questão institucional. Você tem a questão da Casa Civil, é também alguém do PT. Então, assim, os grandes ministérios estão todos com o PT. Você não tem, de fato, uma brecha para os partidos do centro, e isso também vai custar muito caro para o Lula, porque faltando um pouco mais de um ano para a eleição, ninguém mais vai querer juntar a imagem do seu partido, a sua imagem, com o Lula nesse momento de desgaste muito grande do presidente. Quais são as opções de Simone Tebet? 1. Romper com Lula e tentar reconstruir pontes com o MDB? Muito difícil. Ela já se comprometeu demais com o governo. Seria um recuo constrangedor e provavelmente inútil. 2. Sair do MDB e tentar uma nova legenda? Talvez. Mas qual partido aceitaria uma ministra de Lula no momento em que a rejeição ao petismo cresce em várias regiões do país? 3. Insistir em compor chapa com Lula em 2026? Pode até tentar. Mas sem base, sem partido e sem votos no próprio estado, seria um voo solo, arriscado e quase suicida politicamente. A verdade é que Tebet virou um problema político ambulante. Ninguém quer se associar à sua imagem agora. Nem Lula a defende com entusiasmo, nem o MDB a sustenta. Ela está num limbo político, e a cada dia que passa, esse limbo se aprofunda. A lição... Esse caso escancara uma das regras mais cruéis da política. Não se trai suas raízes sem pagar o preço. Simone Tebet acreditou que poderia costurar uma aliança nacional e ignorar as bases locais. Achou que Brasília bastava, mas a política brasileira ainda é profundamente enraizada nos estados, nos diretórios, nas tradições. E o MDB do Mato Grosso do Sul nunca foi petista. Nunca será. E agora não é mais tebetista. Conclusão, um final melancólico? É triste ver uma trajetória tão promissora afundar por causa de uma escolha mal calculada. Tebet tinha capital político, tinha história, tinha discurso, mas apostou errado. Apostou em um governo impopular em seu estado. Apostou que poderia dividir palanque com Lula e manter a base unida. Mas a conta chegou. E o preço foi alto demais, isolamento, rejeição e o risco real de ficar sem candidatura em 2026. Agora resta saber, Simone vai recuar, vai romper, vai resistir ou vai desaparecer do mapa político como tantos outros que apostaram no cavalo errado.
O tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, ela se deu mal, muito mal. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi vaiada neste final de semana em sua cidade natal, Três Lagoas, cidade a 327 quilômetros de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, durante evento de comemoração aos 110 anos do município. A presença da ministra foi mal recebida pelo público que acompanhava o desfile cívico de aniversário. Assim que ela começou a falar, os burburinhos começaram e chegaram ao ponto de a ministra dar uma pausa. Simone ainda estava no cumprimento das autoridades quando interrompeu o discurso até que as vaias parassem, segundo informa o site M100 Brasília, parceiro do Diário do Poder.